Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem planos que nós muitas vezes não traçamos. Os teus planos são maiores que os nossos, os teus caminhos são maiores que os nossos. Tudo tem um propósito do Senhor e tudo é para a bênção da nossa vida. Aqui está o Mike, nosso amigo querido de tantos anos, um profeta do Senhor, um apóstolo ungido do Senhor, e que o Senhor o trouxe aqui, não para substituir ninguém, mas porque o Senhor queria que ele estivesse aqui. Usa a boca do teu filho, toca no coração, toca nas emoções, para que o Senhor fale diretamente ao coração dele e transmita pela sua boca o que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu o abençoo a Marlene, sua esposa, seus filhos, seus netos, e declaro que todos estão cobertos pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Thank you. Vamos adorar mais um pouco. Te exaltamos, Senhor. Te bendizemos. Expressamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão. A forma que o Senhor se esvaziou, foi enviado. A forma que o Senhor se tornou servo e foi obediente até morrer na cruz. Jesus, a nossa dívida para contigo é muito, muito grande. Que amor é esse, Senhor? O Senhor nos constrange de tanto amor, benignidade. O Senhor nos constrange. Oh, Jesus. Nosso desejo é te honrar. Oh, nessa geração, nesse momento, queremos te honrar. Se eu puder sumir, Senhor, e nunca ser visto, mas através desse sumiço, te honrar. Nós queremos te honrar nesse momento. Se reis vão entregar a ti coroas, nós entregamos a ti nesse momento todo e qualquer título e só queremos ser filhos. Espírito Santo, nós te pedimos para ser o nosso professor nessa noite. Espírito da verdade que ensina as coisas que Jesus ensinou e outras coisas que ele não ensinou porque os discípulos não estavam prontos.
Nós sabemos que o Senhor confiou essas coisas para o Paulo, que escreveu a outra parte da revelação. Oh, Jesus, essa noite prepara-nos. Olha para as nossas vidas e naquilo que está faltando, nas lacunas. Pedimos que o Senhor venha apontar e venha edificar. Aquilo que é fortaleza, altivez, sofisma dentro de nós. Pedimos pela palavra do Senhor que o Senhor venha destruir, para que possamos conhecer o Senhor e o poder da ressurreição e a comunhão dos sofrimentos de Jesus. De alguma forma, sermos semelhantes a Ele na sua morte. Senhor, nessa geração nós sabemos que precisamos ser crucificados com Cristo, para que Cristo viva em nós e através de nós. Conduza-nos a isso, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Quero explicar o meu abraço aqui agora há pouco para o Murilo. Aqui eu o conheci quando pequenininho. Mas eu não me lembro se era 95 ou 96 que eu comecei a ensinar no instituto. Você lembra? Você lembra? 95, diz o historiador, o Francisco. Ele estava lá. Naquele ano ele se ofendeu, mas no outro ano fizemos as pazes. Eu vinha de São Paulo a convite do Géser, porque ele tinha visto alguma coisa que Deus tinha feito na nossa vida, e eu vim dar aula no instituto. Durante um período, 2 momentos durante o ano, eu vinha de leito. Na manhã de terça-feira dava aula, terça tarde dava aula, terça noite. Quarta-feira eu ficava, às vezes na casa do João Carlos, às vezes na casa do Géser. E uma noite a Cleide estava tomando café da tarde. E o Géser levanta na mesa. Ela grita lá do fundo do apartamento: Géser, não esquece de levar o Mike para fazer xixi. Eu olhei para ele e falei: o quê? Não, o Mike é o nosso cachorro. Aí, eu estou esperando ver um cachorro, né? Cachorro, né? É um poodle, branco, toy. Sabe aquele pequenininho? Esse é o Mike? Mas eu lembro que naquela época eu vinha e eu resolvi, nas quartas-feiras, quando eu tinha tempo livre, eu resolvi abrir o dia para os alunos, e especialmente pastores, passarem a parte da manhã, talvez almoçar se quisessem. E 2 dos primeiros foram Francisco e Paulo Tércio. Desculpa eu chorar. Eu não pude, há alguns anos atrás, chorar junto com os irmãos. Nessa época, ele estava pensando em começar a ministrar de tempo integral. Eu lembro as nossas conversas longas, e falando sobre os sinais do Senhor. E nós vimos
quando ele começou. Não sei onde está a Marta, mas depois aí. Você lembra dessa época, né? Pois é. E hoje, vendo essa casa, eu estou assim, ó, impressionado com o testemunho de Deus. Impressionado com aquilo que Deus gera na vida de uma pessoa disposta, na vida de uma pessoa entregue. E eu sinto um regozijo no Senhor, uma alegria muito grande. E é muito bom ver como o Senhor tem edificado a casa. Depois, Marta, quero chegar, você vem no final, quero te dar um abraço, eu não te vi até agora. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, lembrar essas coisas, lembrar o que o Senhor tem feito. E rever muitos amigos. E aí, vamos para a palavra? Abra sua Bíblia comigo. Em Atos 2. Aliás, vai ser Atos 1. Preciso colocar um contexto aqui. De manhã, quem estava? Vários. Uau! De manhã eu compartilhei sobre uma palavra que muitos de vocês sabem que eu carrego desde 1996. Deus foi montando essa história de um sinal e símbolo de um derramar do Espírito Santo para a nação brasileira, para a igreja brasileira, que eu conheço como Rio do Leão. Como as cataratas do Iguaçu são 12 vezes maiores que as cataratas de Niágara, que foi o ponto profético para profetizar o derramar do Espírito Santo em Toronto em 1994, que durou 2 anos, pelo testemunho do John e Carol Arnott, que eram os pais desse local, pais espirituais. Será 12 vezes mais o derramar do Espírito Santo no Brasil. E a igreja brasileira vai levar essas águas para as nações. Durante muitos anos, Deus foi confirmando, e conforme eu falei de manhã, os sinais não têm cessado. Deus tem feito sinais até mais recentemente. Então eu estou certo que vai vir esse derramar. Mas alguns anos atrás, o Senhor começou a trabalhar comigo em relação a essa palavra profética. Essa palavra profética é uma palavra para mim, no sentido que me torna um sinal e símbolo, e outros podem ver e podem crer ou não crer. Mas esse 12 vezes mais é um enigma profético. Não é muito claro. Então, nos últimos anos, 5, 6 anos, eu tenho buscado o Senhor para entender por que Ele falou 12 vezes mais. E de manhã a gente compartilhou sobre isso, indo para a palavra. Porque uma palavra profética para ti, que o Senhor tem dado, eu não tenho que crer. Uma palavra profética moderna, eu não tenho que crer. Mas a palavra do Senhor é a base das nossas vidas em Cristo. E o Senhor me levou à palavra, e pela palavra, com a ordem de Jesus, fazer discípulos, sendo que o discípulo quer ser como seu mestre. Essa é a característica de um discípulo. Isso qualifica o discípulo como discípulo, ele quer ser como mestre. E o mestre então estabelece o padrão para o discípulo. Seguindo esse princípio, nós vamos encontrar em Mateus, como encontramos, Jesus estabelecendo um padrão
da sua missão, que ele vai comissionar mais tarde os seus discípulos a darem continuidade. E nós encontramos em Mateus 4, Mateus 9, a palavra dizendo: percorria Jesus, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade e doença. É repetido. E vimos que esse é o padrão que Jesus estabelece. Percorria, não percorreu. Uma descrição daquilo que Jesus fazia corriqueiramente. E nós chegamos à conclusão de manhã que até nos sábados ele estava fazendo isso. Teve sábado que, de propósito, na sinagoga, ele curou o homem da mão ressequida para provocar. O padrão que o Messias estabelece da sua missão, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermos, de enfermidade e doenças. Ele curava sem distinção, ou seja, indiscriminadamente, sem requisitar fé, sem requisitar arrependimento. Que fé tem o morto para ressuscitar? Ele foi e ressuscitou o filho da mulher de Naim e não perguntou para ela se ela queria que ele ressuscitasse o filho. Ele viu de longe, se compadeceu e foi lá. Não é normal que uma mãe enterre o filho. E se compadecendo, simplesmente foi lá. Por quê? Porque o pai tinha enviado ele, tinha apostolado ele com essa missão. E nós chegamos no capítulo 10, onde ele chama os 12, ele dá poder e autoridade para fazer o quê? Para expulsar demônios e curar toda sorte de enfermidade e doença. Em Lucas 10, quando ele envia os 72, outro múltiplo de 12, ele até fala em versículo 9, quando você chegar na cidade, curai os enfermos que nela houver. Quantos? Todos. O silêncio diz que isso está abalando estruturas que precisam ser abaladas dentro de nós. Poucos améns. Mas a palavra é a palavra. E o Senhor, o que eu estou falando com os irmãos, tá? O tiro do profeta sempre sai pela culatra. Me feriu primeiro. Vendo esse padrão, eu falei de manhã, eu estou compartilhando a minha miséria, a minha inconformidade. Vemos em Jesus uma pessoa enviada pelo Pai, apostolado é a palavra original, pelo Pai, para curar os enfermos. Se é espírito de enfermidade, expulsar o espírito. Se morrer antes da hora, ressuscitar o morto. É a pior doença da época, lepra, purifica. E nesse palco, nessa plataforma, demonstrando o amor prático do Pai, pela cura indiscriminada, Jesus prega: arrependei-vos. Esse é o padrão que ele estabelece, e esse é o padrão que ele dá ordens aos seus discípulos a seguirem. Então, quando nós chegamos em Mateus 28, fazei discípulos, o padrão do discipulado ali é o mestre.
não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Felipe. É o próprio Senhor. E vimos pela manhã que, na verdade, muito do nosso discipulado está desalinhado, porque estamos fazendo os nossos próprios discípulos e não discípulos de Jesus. Eu digo isso porque o 12 vezes mais, quando a gente vai para a palavra, é o que passou de Jesus para os 12, Jesus para os 72, Jesus para os 120. Isso conforme a palavra em Efésios 4, versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que cheguemos à perfeita varonilidade. Até que cheguemos à medida da estatura da, tinha que falar, plenitude. Eu sei que diz ali o Cristo, mas Cristo é a tradução da palavra hebraica Messias. E nós precisamos ouvir Messias, porque nós gentios ouvimos Cristo descarregado de todo o peso profético da palavra Messias. Quando nós pensamos em Cristo, nem sempre nós gentios pensamos na missão que ele cumpriu, a missão que ele executou quando estava aqui na terra. E com isso, por não pensar nisso, a gente não percebe o nosso desalinhamento. O que eu estou declarando aqui, profeticamente, porque é a palavra, o Senhor está querendo, nesses últimos dias, derramar o seu Espírito para restaurar a missão do Messias na sua plenitude. Ele quer uma igreja madura antes que Jesus volte, para receber Jesus, para preparar o caminho do Senhor. Isso executando a missão do Messias, ao ponto que pode então se dizer sobre a igreja da cidade: percorria a igreja da cidade, as ruas da cidade, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade e doença. Silêncio. Está vendo como estamos desalinhados? Quem tem ouvido nos últimos anos a palavra alinhamento? Alinhamento. Ouviram? Eu comecei a ouvir sobre isso em 2016. O que você acha que é o alinhamento que nós temos que fazer? Se não preparar as nossas vidas para receber aquilo que Deus está querendo derramar. Isto é, alinhar as nossas vidas com a missão do Messias, para a qual Ele comissionou os 11 que Ele chamou para se encontrar com Ele no monte, lá na Galileia. Aí eu preciso dizer para o irmão, ou perguntar: pode dizer da tua vida, do teu ministério, percorria, coloca seu nome, as ruas da cidade onde você mora, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade e doença? Você faz isso?
que hoje eu não conheço alguém que está vivendo para fazer isso todos os dias. Saindo para a rua, eu uso a expressão, talvez seja um pouco abrasileirada, caçando enfermos para curar. Eu vejo Jesus fazendo isso. Onde encontra enfermo, ele cura. Eu falo sobre isso porque é palavra. Quero deixar, eu não vou repetir toda a mensagem da manhã, mas eu quero deixar aqui uma tarefa para você. Volta às Escrituras, os Evangelhos, para ver o quanto Jesus curava os enfermos. Mateus descreve isso de tal forma que chegamos à conclusão que é todos os dias. Do início do seu ministério até o fim. Mais de 3 anos. Não mudou em momento algum. Nós vimos pela manhã a sua disposição em fazer isso. E queridos, eu estou falando isso, falando da minha miséria. Mas eu quero que você entenda que isso está associado à nossa busca nesse momento. Deus está querendo restaurar isso na sua igreja. De cidade em cidade, de nação em nação. E Jesus é que merece isso. Isso não tem a ver com a gente. Isso não tem a ver em respaldar os nossos ministérios, tornar os nossos ministérios conhecidos. Como fruto do seu penoso trabalho, Jesus merece a honra de uma geração que anda caçando enfermos para curar. Ele merece. Não tem nada a ver com a gente. E eu sei que o que eu chamo a plenitude ou plenos poderes ou um poder que caiu no primeiro Pentecostes está por cair sobre nós. Quando ai, Deus, socorro. Que os nossos aleluias não sejam na fanfarra. Atos 5, Ananias e Safira, no auge do governo do Espírito Santo na igreja, por uma mentirinha, foram fulminados. Eu sei que o poder vem, e isso tem a ver com Mateus 24, quando Jesus vai julgar pessoas, depois, no dia do julgamento, tem gente que ele vai dizer, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, nós fizemos o quê? Curamos e expulsamos demônios no seu nome. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Você já parou para refletir num tempo em que o poder é tal que até aqueles que o Senhor não conhece estão operando na missão, mas por não usar esse poder e autoridade numa vida íntima com Jesus, no final das contas, vão para o lago do inferno. Hoje eu quero falar um pouco, porque eu tenho um temor. Eu sei daquilo que está vindo. E estou buscando do Senhor uma preparação. Por quê? Porque eu não quero ouvir afaste-te de mim. A questão não é nos preparar para receber o poder. A questão é nos preparar para receber o poder e não pecar, não cair. Estamos em dias em que Deus está pegando um pecado oculto de pessoas renomadas, está traindo a luz. E cada vez que eu ouço uma coisa dessa, eu tremo.
Tremo. O Senhor está querendo ministrar o temor dele para nós. Está vindo um poder que a gente nem tem imaginado. Mas abusar desse poder, ai de nós. Eu quero ser como a igreja primitiva que recebeu o batismo com o Espírito Santo com poder. E eles não se desviaram. Repito, não se desviaram. Nós temos o século 20, o testemunho de muitos, não todos, mas de muitos que receberam poder ao serem batizados com o Espírito Santo, e muitos terminaram mal as suas vidas e os seus ministérios. Eu não quero isso, nem para mim e nem para ti. Então, quando eu vou para Atos, a verdade é que é 1. Falando sobre aqueles que estavam reunidos. Eu estou tentando achar aqui o número que eu perdi. Estavam 120 reunidos. Alguém grita o endereço, se você está lembrando. 5, 15. Obrigado. Isso. 1:15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Nós sabemos que eles tinham recebido a ordem de Jesus, ide fazer discípulos, mas em seguida receberam, mas esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos estavam reunidos? 120. Quem são esses 120? Os 11? Os 12 menos Judas? Provavelmente Matias, que foi escolhido por Lote. Aí nós temos provavelmente os 72, que foram enviados, também em Lucas 10. Está chegando em 84. Tinha um grupo de mulheres que acompanhava, e a Maria. Vamos fazer isso, vamos deixar chegar a 100. Tem 20 que nós não sabemos, mas eles estão reunidos ali. E o Espírito Santo começou a gerar no meu coração algo. Eles não caíram nesse momento de paraquedas. E Jesus começou a falar comigo. Eu preparei esses 120 para receber o batismo com o Espírito Santo com poder. E aí eu comecei a refletir e meditar. Então, Senhor, quem sabe o Senhor está esperando um momento e o Senhor está querendo me preparar, nos preparar, como o Senhor preparou esses 120. Por quê? Porque eles receberam a plenitude.
eles deram continuidade à missão do Messias. Abre Atos 5. Versículo 16. Afluía como percorria, afluía, é uma constância, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Igreja primitiva, apóstolos que tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, com o poder que Jesus falou, deram continuidade e todos eram curados. Sabe o meu problema que eu tenho hoje? Eu vou ministrar e nem todos são curados. Isso tem me angustiado. Não adianta você falar para mim, mas Mike, se você não ministrar, não vai ser curado. Não adianta. Tá? Meu problema é a pessoa, o que é gerado no coração dessa pessoa, que acaba dizendo, por que Deus não me curou? Meu problema é que eu ouço a palavra de Jesus para seus discípulos, ó geração incrédula e perversa, porque eles não puderam curar o filho daquele homem. E Jesus, olhando para os discípulos, deixou muito claro que a sua expectativa em relação aos seus discípulos era que eles curassem todos. É a palavra. Não é só a palavra para mim, é a palavra para todos nós. E isso tem gerado uma angústia dentro de mim. Por quê? Se você pegar o livro de Lucas e Atos, escrito pelo mesmo autor, você der na mão de uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, a pessoa que não conhece nada de igreja, e você pede para essa pessoa ler a respeito daquilo que Jesus fez, ler o Evangelho, ler Atos, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, para poder sentar e conversar. E aí, o que você achou? Não, é legal, mas é uma ficção ou é um documento histórico? Aconteceu ou não aconteceu? Porque para mim parece muito difícil ter acontecido. Não, aconteceu mesmo. Você está dizendo que Jesus fez tudo isso? Que Ele é o Messias e fez tudo isso? Sim. Uau! Mas, e aquilo que Ele passou para os 12? E eles fizeram também? É verdade isso? Sim. E lá em Lucas 10 fala de mais 72. Eles também fizeram? Sim, é verdade. Uau! Impressionante. Aquele lance lá em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre 120, então eles também foram preparados e receberam poder para fazer a mesma coisa? É. E Paulo, assim como segunda leva, segunda geração, lá em Éfeso ele fez tudo aquilo lá mesmo. E lá na ilha de Malta, as pessoas vinham da cidade para ele, para serem curados, e ele também curou. Sim, é pura verdade. Aconteceu exatamente como está escrito. Mas por que você pergunta? Tem discípulo de Jesus hoje? Porque meu pai
porque meu vizinho, porque minha irmãzinha, todos estão precisando de cura. Tem discípulo de Jesus hoje? Se você está pensando que eu estou criticando a igreja, não. Eu sou a igreja. Eu estou falando sobre isso nas minhas redes sociais. E alguém comentou esses dias, pois é, você leva uma pessoa doente para a igreja e agora ela foi reclamar. Eu estou querendo falar com ela, minha irmã, você não está entendendo. É você que devia curar essa pessoa. Você está entendendo outro evangelho. E queridos, na geração que nós estamos vivendo, eu estou ficando angustiado. Porque eu creio que nossa geração pode ser a mais enferma de todas. Pegando estatísticas, é assustador o número de pessoas com doenças e enfermidades que, se Jesus estivesse aqui hoje em carne e osso, nós iríamos fazer filas e filas e filas e filas e filas. Mas parece que a gente não está incomodado com o fato de que a gente não faz isso. Palavra é palavra. É o padrão da palavra, o padrão do mestre. Precisamos ficar incomodados, inconformados, para começar uma busca. E para falar a verdade, é isso que eu estou esperando que o Espírito Santo esteja fazendo em cada coração aqui, em cada coração daquele que está ouvindo. Como que Jesus preparou os 120 para receber a plenitude do poder no batismo com o Espírito Santo? Eu quero falar, em primeiro lugar, eles viram Jesus ministrar. Durante 3 anos e pouco. Outros pode ser menos. Mas eles viram Jesus ministrar. Eles sabiam o coração dele, eles conheciam compaixão no coração dele, eles viram como ele incansavelmente ficava para curar um enfermo, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Eles viram Jesus e um dia eu estava reclamando, Pai, eu quero fazer isso, eu quero dar continuidade, mas eu não vi como eles viram. Pai, e eu reclamando, eu não vi. João fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria livro suficiente para escrever. Pai, então, pelo menos mais 3, 4 livros. Se não tantos, mais 3, 4. Ele falou, não precisa. Tudo que você precisa ver de Jesus ministrando, eu já registrei. O problema é que você não estuda.
Muitos de vocês chocaram quando eu falei que Jesus curava os enfermos indiscriminadamente. Não requisitava fé e não requisitava arrependimento. Que isso, Mike? Vai estudar. Vai estudar. Depois de você estudar, a gente tem o que discutir. Agora, eu convencer você na sua fortaleza? Não. A fortaleza é destruída pela palavra. Vai estudar. Vai meditar sobre cada cura. Vai estudar sobre cada menção da missão do Messias. Vai estudar sobre o pelourinho onde ele foi flagelado. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Ele sabia que ia fazer aquilo, portanto Deus antecipou poder e autoridade para curar os enfermos indiscriminadamente, e todos foram curados. Quem não foi? Todo mundo cita. Lá em Nazaré, por causa da incredulidade. Ele se surpreendeu por quê? Ninguém em Nazaré foi curado? É o que diz a palavra? Ninguém? Não. Alguns poucos foram curados. Então coloca-se logicamente nesse cenário, pela sua familiaridade com Jesus. E pelo fato de que ele estava dizendo que o que vocês estão esperando de um Messias, general de guerra, é errado. O que eu estou fazendo é a tradução correta, interpretação correta da profecia do Messias em Isaías 61. Eles ficaram com raiva. Ele está dizendo, hoje se cumpriu essa palavra, e a sua expectativa não batia com o que ele estava fazendo, curando os enfermos, expulsando demônios, purificando os leprosos, expulsando demônios. Eles queriam um general de guerra. Ficaram com raiva, tentaram matá-lo. Quem foi curado? Uns poucos que foram até ele. Ninguém que foi pedir cura de Jesus saiu sem cura. E Jesus nunca falou para um enfermo, olha, o Pai está usando essa enfermidade para te ensinar. Então volta daqui 2 semanas que o Espírito Santo está falando que mais 2 lições nesse ensino, nessa matéria que Deus está querendo que você aprenda, e aí eu vou te curar. Ele cura indiscriminadamente. Ele não espera. Vai estudar. Vai ver Jesus na palavra. Mas tira os seus filtros pessoais. Vai ver Jesus curando na palavra. Jesus ministrando na palavra, porque ele dá o padrão, ele estabelece o padrão para os seus discípulos. Não Pedro, não Paulo, não João. Eu não quero ser como João, Paulo, Pedro. Não quero ser como John Lake, eu não quero ser como tantos outros que foram usados na história para curar os enfermos. Eu quero ser como um Jesus. Jesus é minha referência. Jesus é nossa referência em relação à palavra. Os outros estão dando testemunho da atuação, da missão do Messias, Jesus. A primeira coisa para nos preparar para o derramar é um alinhamento, vendo Jesus ministrar na palavra. Tem que ser estabelecido um novo padrão para nós, porque esse padrão a gente não assimilou. A gente tem que ver o padrão que ele estabelece. A gente tem que ver a disposição dele. A gente tem que ver a energia que ele investe. Ele se desgasta
curando os enfermos. Ele viu a multidão aflita e exausta. Queridos, eu acho que hoje uma das coisas que nós precisamos fazer é passar uma semana no pronto-socorro, numa cadeira, para ver o povo aflito e exausto. Nós estamos precisando de uma boa dose do que chama compaixão. Constantemente, quando fala sobre a cura que Jesus ministra, como missão que ele recebeu do Pai, missão apostólica, por sinal, que ele recebe do Pai, é mencionado compaixão. Compadeceu-se. É vendo Jesus que a gente vai ver a compaixão do coração do Pai que ele tem para com as pessoas. A verdade é que nessa geração, por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos tem feito o quê? Esfriou. E nós estamos passando dia após dia pelos enfermos, e a gente cauterizando nosso coração. Alguns anos atrás, quando eu vi isso na minha vida, eu comecei a pedir, então, Senhor, eu quero entender. Por favor, Espírito Santo, me ministre compaixão que Jesus sentia, que movia ele para curar os enfermos. Porque eu via isso em Jesus. Eu não estou falando de vocês sentir ou eu sentir o que a pessoa sente. Nós precisamos sentir compaixão vindo do Pai, o que o Pai sente para com aquela pessoa. Porque essa compaixão é que fez ele pedir para Jesus sofrer e se sacrificar a fim de curar e perdoar a humanidade. Nós precisamos conhecer essa compaixão. Nós precisamos ver Jesus conforme nós vimos de manhã, curando no caminho. Não tem nada de levantar uma tenda para fazer uma campanha, vamos chamar os intercessores, vamos chamar a banda para fazer um clima de adoração. Não tinha nada disso. Jesus tinha uma missão: curar os enfermos. Por favor, não se ofenda. Você está olhando para a pessoa que Deus usou para fazer 11 CDs de adoração que percorreram a nação. Eu não sou contra a adoração, não sou contra a intercessão. Mas parece que a gente ministra isso de forma caricato. Por que eu digo caricato? Porque o que nós fazemos não é o que Jesus fez. E o Senhor está querendo que a gente veja Jesus para que possamos imitar Jesus. Nas ruas, encontrando pessoas no serviço, encontrando pessoas na escola, se tornando... Sabe quando eu cheguei no Brasil, as pessoas, os curandeiros e benzedeiras, estavam famosos em cada quarteirão. Lembra desse tempo? Eu cheguei até a falar com o Géser uma vez, que eu fiquei, quando eu soube o tanto que espiritismo era procurado para curar os enfermos, eu falei, não, isso não pode ser. Roubaram o nosso legado. Agora, se esse é o caso, não é porque eles roubaram, é porque nós
nos abdicamos, nós abandonamos. Conforme a palavra do Senhor para a igreja em Éfeso, tenho contra ti uma coisa: abandonaste teu primeiro amor. Ele não fala para voltar ao primeiro amor, ele fala para voltar à prática das primeiras obras, que nesse caso é a missão do Messias nas ruas de Éfeso. A primeira palavra profética para a igreja não tem a ver com obras da carne, tem a ver com abandono da missão. Quem está me ouvindo? A primeira palavra profética na carta, nas 7 cartas, não está mandando a igreja se arrepender por estarem repetindo e estarem envolvidos com obras da carne, pecado. Ele diz, volta à prática. Se é obras da carne, eles não devem voltar à prática. Volta à prática das primeiras obras. Tem a ver com a missão do Messias que eles estavam cumprindo nas ruas de Éfeso. E nós precisamos ver isso. Está para acontecer nessa geração um outro Jesus Movement, um outro tempo em que vai ser muito orgânico, onde a manifestação do poder, da glória de Deus vai acontecer nas ruas. Se nós estamos pensando que isso vai ficar dentro dos prédios, esquece, não vai. Prédio não vai conter, não vai poder receber todos que Deus vai tocar. E Deus está querendo milhares e milhares de discípulos fazendo a mesma coisa. E Ele não quer esses reunidos aqui dentro de um prédio. Ele quer espalhado, caminhando as ruas de São Paulo, das nossas cidades, das nações. Por favor, nós precisamos ver Jesus. E uma coisa que eu creio que é muito importante, além disso, Atos 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina, ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Próximo. Em cada alma havia temor. Atos 5. Versículo 11. E sobreveio grande a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Quais acontecimentos? Ananias e Safira. Ananias e Safira, que morreram por uma mentirinha, tendo dado uma oferta. Temor. Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Parece que uma das características da igreja primitiva é que ela andava no temor do Senhor. Nós andamos no temor do Senhor hoje? Você anda no temor do Senhor? Você anda sabendo que seus pensamentos são audíveis para o Senhor que está presente em todo lugar? Que antes que você chega, Ele já chegou, Ele já está. Eu tenho um temor em relação à maneira que a gente fala da presença de Deus.
como se uma hora ele aparece e outra hora ele desaparece. Como a gente pode sair, ir para um lugar da cidade onde ele não esteja. Estamos falando sobre a presença do Senhor e atraindo a presença do Senhor. Eu fico questionando o que está na nossa cabeça e o que está sendo gerado. A gente anda, caminha na presença do Senhor, ligado ou não. Ele é onipresente. Onipresente. Salmo 139 foi escrito para a gente entender que Ele está em todo lugar, não tem por onde fugir. E um tolo é que está pensando que ele pode se esconder de Deus, que Deus não está vendo esse sujeito pecar, não está sabendo o que essa pessoa está pensando, não está julgando os motivos do seu coração. É um tremendo engano. O temor do Senhor nos conduz à verdade de que eu não saio da presença dEle. Essa é a verdade. E por isso eu preciso temer a Ele. Êxodo 20:20. Por que o Senhor ministra o temor? Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O temor do Senhor é ministrado aos nossos corações para que não pequemos, a fim de não perder comunhão com Deus que está em todo lugar. É tão simples. É tão simples. Mas cadê o temor do Senhor na igreja moderna? Cadê o temor do Senhor em nossas vidas? Eu quero que você entenda porque hoje eu entendo a igreja primitiva no temor do Senhor. Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, Jesus, e das suas raízes um renovo, Jesus. Continua. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, um Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Continua. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Uau! Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus tinha sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Especialmente, ele se deleitava no espírito do temor do Senhor. Eu creio que você não podia ir para nenhum lugar com Jesus e não sentir um espírito do Senhor irradiando-se dele. Todos que entraram em contato com Jesus sentiam esse temor. Portanto, os discípulos foram curtidos durante os anos que eles andaram com Jesus no temor do Senhor. E eu creio que é por isso que a igreja primitiva é mencionado tanto o temor do Senhor. Além disso, eu creio que esse fator é o que guardou a igreja primitiva de pecar, de receber o poder e não se desviar. Pedro não começou o ministério internacional da rocha.
Os outros não começaram seus próprios ministérios. Todos eles estavam dando continuidade à missão para a qual Jesus, o Messias, o Mestre, tinha comissionado eles. Todos os 120, porque eu creio que o Senhor está esperando. Se eu estou entendendo o derramar que está vindo sobre nós, é algo que vai acontecer simultaneamente em vários lugares, se não muitos lugares. Em si, aquilo que eu estou falando aqui é do Senhor, que eu creio que é, que Ele gerou uma massa crítica no 120. Entendo o que eu estou falando. Ele podia ter falado para os 11, ter comissionado os 11 e ter falado assim: espera vocês. Mas não. Ele mandou 120. Uma das coisas que muita gente pergunta: mas como é que nós vamos receber isso e não pecar? Parte do que precisa acontecer é que isso precisa vir sobre muitas pessoas ao mesmo tempo. Aí vai ser diluída a atenção. E muita gente que iria se ensoberbecer, poucos recebendo, muitos vão cair na real. E é interessante observar que no 120 tinha os 11, tinha provavelmente 72, mas quando o Espírito Santo foi derramado, não foi sobre os 11, que por sua vez impuseram as mãos sobre os outros. Foi derramado igual sobre todos os 120. Os conhecidos e os desconhecidos. Eu não conheço avivamento na história da igreja que começou com as cabeças. A história de Azusa é o Senhor pegando uma pessoa improvável que nem igreja não tinha, nem ministério não tinha, que se juntou com um grupo de pessoas buscando o avivamento. Eles começaram a clamar ao Senhor, e clamar, e clamar, e clamar, e clamar, e clamar, de forma incansável e incessante. Começou algo novo. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está começando algo novo. E é para ser novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A grande questão agora que eu preciso deixar com os irmãos é:
Quem vai se incomodar estudando a palavra para ver Jesus? Eu estou te desafiando ao fazer isso. É um desafio. Vai ver Jesus de novo nos evangelhos. Por favor. Precisa. Teve uma música hoje que fere meu coração. Quem cantou essa canção? Fere meu coração. Cantou ou não cantou? Quem cantou? Você pediu. Quem vai deixar a palavra do Senhor ferir o teu coração ao ponto de buscar o novo do Senhor? Ao ponto de clamar, Senhor, não pode ser mais a mesma coisa que sempre foi. Quem vai olhar a geração de hoje vendo que se Jesus estivesse aqui, ele olharia as multidões dizendo, é um povo aflito, exausto, como ovelhas que não têm pastor. Nossos olhos estão em nossas congregações, mas os enfermos na rua, nas filas de hospitais, clínicas, prontos socorros, não nos incomoda, mas precisa. Quem vai deixar se ferir vendo Jesus cumprindo a missão que ele cumpria? E aí, deixar esse incômodo gerar um peso no teu coração, que vai gerar uma busca. Vou ser muito franco com os irmãos, eu estou carregando isso nessa intensidade há 5 anos. Dói. E eu não quero carregar sozinho. Porque eu creio que o Senhor está querendo ministrar essa palavra para gerar uma massa crítica, isto é, os 120. Eu não sei que número que Ele quer agora. Eu sei que eu preciso continuar a compartilhar como eu estou fazendo para gerar um incômodo, a fim de gerar a massa crítica que vai clamar. E como 120, quando Deus falar, então espera, até que do alto. Se a palavra não falasse plenitude, se a palavra não falasse da igreja primitiva, ministrando tal qual Jesus, afluía a Jerusalém e todos eram curados, eu não ia falar nada. Mas a palavra estabelece o padrão para chegar em plenitude. E o mundo está precisando ver isso. O mundo está precisando ver isso. Quem vai deixar essa palavra ferir o seu coração? Ao ponto de começar a gemer, Senhor, me prepara, me ensina a te temer, me ensina, Senhor, compaixão do teu coração. Prepara-me, Senhor, para receber o que o Senhor está querendo fazer nos últimos dias. Por favor, me mostra Jesus ministrando nas ruas para que eu possa imitar isso nas ruas da minha cidade, para que eu possa ministrar como ele ministrava em
Israel. Vamos ficar em pé? Esse tempo, queridos, esse momento não é um momento de impor as mãos. É um momento de clamar ao Senhor. É um momento de gemer. E eu quero deixar na liberdade, se você quer e você está inclinado a isso, sentindo isso no Senhor, se aproxima